Você já ouviu falar em sucessão ecológica? Sabe como ocorre a formação de um novo habitat? Hoje vamos falar de um tema muito importante para a biologia, assunto que é trabalhado dentro do conteúdo de ecologia lá no ensino médio. Então é muito provável que você já teve ou que ainda vai ter esse conteúdo. Bom, o termo sucessão ecológica consiste em uma sequência de mudanças estruturais que acontecem em um ambiente com o passar do tempo. Essas mudanças ocorrem até que o ambiente atinja um estágio que chamamos de comunidade clímax. Nesse processo, ocorrem diversas mudanças na composição e na estrutura das comunidades, como a estrutura do solo, as espécies vegetais e animais que irão surgir no ambiente e até no clima local. Para entender finalmente o que significa sucessão ecológica, você precisa saber primeiramente os dois tipos de sucessões que existem, que é a sucessão primária e a sucessão secundária. A sucessão primária é aquela que tem início em um ambiente virgem ou inóspito. Ali vai ocorrer a primeira ocupação biológica, sendo formada por organismos chamados de pioneiros, já que são os primeiros a surgir no ambiente. Geralmente são os líquens e os musgos, seguido por plantas rasteiras como as gramíneas. Este tipo de sucessão acontece principalmente em ilhas vulcânicas, terrenos cobertos pelo extravasamento e escoamento de lava, em costas rochosas ou dunas de areia. Já a sucessão secundária consiste em uma reocupação de um ambiente que já foi anteriormente colonizado. Por exemplo, um local que antes era ocupado por uma floresta e que por qualquer motivo foi devastado, tipo uma área que sofreu desmatamento para retirada de madeira ou uma floresta após um incêndio. Uma área que está passando por qualquer um desses tipos de sucessão passam por 3 estágios: a ecese, a série e a comunidade clímax. A fase ecese consiste em uma sucessão primária, como já falamos anteriormente. Então é a primeira colonização desse ambiente, com a ocupação de espécies pioneiras e micro-organismos como bactérias e protozoários. À medida em que esses organismos fixam-se, a ação do vento, do sol e da água ocorre sobre o ambiente, colaborando para a formação do solo. Este ambiente apresenta uma alta produtividade. Portanto, considera-se que as espécies pioneiras são responsáveis por facilitar o surgimento de outras espécies no local devido ao aumento da biomassa. A partir daí, a matéria orgânica começa a se acumular e isso facilita a chegada de espécies secundárias, como por exemplo, plantas herbáceas, arbustos e pequenas árvores, e também samambaias, avencas e xaxins. Neste momento, tem o início de uma fase denominada série. Por fim, após longos anos de sucessivas transformações e substituições de espécies, a comunidade torna-se estável e atinge um estágio final de sucessão, chamado de clímax. Nesse estágio, pode-se observar o ápice de um ecossistema, que possui uma grande biodiversidade, com plantas pioneiras, intermediárias e imensas árvores, as espécies climáxicas. Essas plantas geralmente são árvores com grande porte, com uma imensa diversidade de angiospermas, plantas que produzem frutos. Um exemplo de uma imensa comunidade clímax é a nossa floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, os manguezais e os ambientes aquáticos que são os rios e mares, e entre outros, em que as espécies de lá estão no ápice do desenvolvimento. Um ambiente que inicia sua formação do zero pode demorar algumas décadas para atingir um estágio clímax, em média entre de 50 a 100 anos, se permanecer intocado. Na fase clímax, ocorrem eventos importantíssimos, como o aumento das espécies de animais ao longo da sucessão ecológica, pois eles encontram mais abrigo e alimento, e com isso aumenta a complexidade das teias alimentares e das relações ecológicas que acontecem nessa comunidade. Também podemos notar uma estabilização da biomassa e uma altíssima taxa de ciclagem de nutrientes, graças à grande participação dos organismos decompositores. Além disso, ocorrem também alterações no microclima do local e o aumento da taxa de fotossíntese e de respiração pelos seres que vivem no ambiente. Bom, é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar. É nóis e tchau!